Olá, estamos aqui nesta aula em que eu a apelidei de aula complementar, eu a nomeei de aula complementar, né, devido a uma necessidade de complementação realmente do conteúdo dado em sala de aula, né, no sistema híbrido, né, em sala de aula e no EAD. Esta aula trata, né, dos assuntos da unidade 1, em que nós vamos aplicar algumas propriedades, né? As atividades a serem realizadas estão na página 197. No entanto, as propriedades utilizadas estão expressas no nosso material didático na página 196, né? Que são propriedades da potenciação. Bom, então número 6, né? A gente vai fazer A, B e C, depois a gente vai pular para número 9, vamos fazer a letra A e a letra B, e vamos completar nossa aula voltando para número 7. Então a gente vai na 6, na 9, que são assuntos semelhantes, e depois a gente vai para a questão 7, que trata de notação científica. Então, começando aqui, na número 6, letra A, a gente tem 0,9 ao quadrado vezes 0,9 elevado à quinta, né? Conforme as propriedades apresentadas na página anterior, a gente vê que quando a gente tem potências de mesma base, ó, a base é 0,9, e aqui a base também é de 0,9. Então tem a mesma base. A gente simplesmente repete essa base, né? A gente repete o 0,9 e faz o que com os expoentes? Somamos, né? Então a regra é essa, né? O procedimento é esse. Então, a gente fica com 0,9 elevado a 2 mais 5. A gente soma os expoentes. O que vai nos dar como resultado 0,9 elevado a 7. Né? Letra B. Menos 5 elevado a sexta dividido por menos 5 a quarta. Quando temos uma divisão, a regra difere um pouquinho. Também vamos repetir a base. No entanto, agora não vamos somar os expoentes, nós vamos subtrair os expoentes. Então a gente repete a base, que é menos 5, e faz 6 menos 4 no expoente. Resposta, menos 5 elevado ao quadrado. Então a gente vai ficar com menos 5 ao quadrado. E a gente pode até colocar como resposta, ó, mais 25. Né? Que é menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos. Sabemos que dá mais, né? Multiplicação de sinais iguais dá mais. E 5 vezes 5, 25. Então, terminamos com a resposta mais 25. Está aí a letra B. Vamos para a letra C. A letra C já pede uma outra propriedade, que também está expressa lá na página 196, que é uma potência com expoente, né? A gente simplesmente repete a base e multiplica esses expoentes. Quando a gente tem potência de potência, a gente só multiplica, ó, 3 vezes 2. Ó. Então vai ficar 7 elevado a 3 vezes 2, ou seja, 7 elevado à sexta potência. Está aí a nossa letra C resolvida. 7 elevado à sexta potência. Vamos para a questão de número 9. A questão de número 9 vai exigir, além disso tudo que a gente fez, a gente recordar aí algumas divisões, né? Com números decimais, né? Aliás, uma divisão, né, com número decimal. Nós temos aqui, ó, 3,6 vezes 10 à oitava dividido por 1,8 vezes 10 à terceira.
Então, aqui, ó, é dividido. Então, na parte da potência de 10, a gente vai subtrair os expoentes, repetindo a regra aqui da letra B da número 6. E aqui a parte com números decimais, a gente vai ter que realizar a divisão realmente. Então, a gente vai ter que dividir o 3,6 por 1,8. 3,6 dividido por 1,8. Como fazemos conta com número decimal? Primeiro, igualamos as casas decimais. Aqui eu tenho uma e aqui eu tenho uma. Então, já está igualado. Então, eu simplesmente retiro a vírgula e faço a divisão tradicional. 36 dividido por 18 dá 2, né? Porque 2 vezes 18 dá 36 e o resto é zero. Então, 3,6 por 1,8 deu 2. Então, eu fico com 2 vezes o que eu encontrar de resultado aqui para as potências de 10, que no caso vai ser 8 menos 13, né? Porque eu estou dividindo o 10 à oitava pelo 10 à 13ª. Né? E divisão de bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Repito, da mesma forma que fizemos na letra B da número 6. Repetimos a base e subtraímos os expoentes por se tratar de divisão. Então, vamos ter como resposta, então, 2 vezes 10 elevado a menos 5. Né? 8 menos 13 nos dá menos 5 como resultado. Então, resposta 2 vezes 10 elevado a menos 5. Continuando, na letra B da número 9, nós temos 3 vezes 10 à quarta elevado ao cubo. Então, é tudo isso aqui ao cubo. Eu vou elevar o 3 ao cubo e vou elevar o 10 à quarta ao cubo. 3 ao cubo vai dar 27. Né? Porque é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. E o 10 à quarta ao cubo é potência de potência, semelhante à letra C da número 6. Então, é 3 vezes 4, né? Então, é 10, repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12. Então, eu fiquei com 27, né? Vezes 10 elevado a 12. Agora, se eu quiser escrever baseado em notação científica, já adiantando o assunto da questão 7, em que na notação científica a gente procura colocar a vírgula de tal forma que só fique uma casa na parte inteira. Ou seja, a vírgula do 27 está aqui no final do número. Né? O número, quando não tem vírgula visível, é porque ela está lá no final dele. Eu quero trazer ela daqui para cá, para ficar 2,7. Então, eu quero que fique 2,7. Para eu deslocar a vírgula daqui para cá, para eu voltar, né, diminuindo o número, ou seja, andando para a esquerda, eu então dividi esse número por 10. Porque quando a gente divide um número por 10, a gente acaba andando uma casa para a esquerda. Se a gente divide ele por 100, a gente anda 2 casas para a esquerda. A multiplicação já é o contrário, né? Quando a gente multiplica, a gente anda para a direita com a vírgula, falando-se de multiplicação de potências de 10, né? 10, 100, 1000, 10.000. Então, como eu andei uma casa para a esquerda, eu compenso, né, essa diminuição, podemos dizer assim, que foi feita, com um acréscimo. Então, o 10 à 12ª vira 10 à 13ª. Ou seja, eu acrescentei um 10 aqui. Eu tirei um 10 andando para lá e acrescentei um 10 colocando o expoente para 13. Então, nossa resposta ficou 2,7 vezes 10 elevado à 13ª potência. Continuando nossa aula, vamos para o nosso quadro auxiliar para fazermos nossa última questão. Questão de número 7, também da página 197, é claro.
A questão número 7 pede para a gente colocar os números em notação científica. O que é notação científica? Na verdade, é escrever o número de uma forma em que ele seja reduzido e utiliza-se para isso o artifício de colocar potências de 10. Sempre uma multiplicação por uma potência de 10. O que é uma potência de 10? 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Então, o primeiro número que a gente tem é o 12.000. A vírgula do 12.000 está aqui no final dele. Eu quero trazê-la para aqui para frente. Notação científica, o objetivo é esse, a gente colocar a vírgula de tal forma que fique apenas um número inteiro. Então eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, né? Para eu escrever 1,2, eu andei 4 casas para a esquerda, ou seja, eu diminuí ou dividi ele por 10 a quarta. Então eu reduzi esse número, ele era 12.000, virou 1,2, porque eu andei 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Eu compenso colocando uma multiplicação por 10 a quarta. Por que isso? Porque a multiplicação por 10 a quarta faz com que eu ande 4 casas para a direita. A multiplicação faz andar para a direita, divisão faz andar para a esquerda. Se eu andei 4 para a esquerda, eu compenso andando 4 para a direita para voltar para o mesmo lugar, para ser o mesmo número, só que escrito de outra forma. Então eu fico com 1,2 vezes 10 a quarta potência. 0, na letra B, 0,003. Eu quero que fique 3, né? Vou puxar a vírgula para cá. Então eu andei 3 casas para a direita. Eu compenso andando 3 casas para a esquerda, colocando 10 a menos 3. Né? Por que 10 a menos 3? Porque quando eu coloco uma potência negativa, na verdade eu estou indicando uma divisão. É uma multiplicação aqui, mas que no final representa uma divisão. Por que isso? Porque, veja bem, 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1/10 ao cubo. Né? Porque para a gente transformar o expoente negativo em positivo, a gente tem que inverter a base. Era 10 sobre 1, né? Um invisível ali, vira 1/10 ao cubo. 1/10 ao cubo vai ficar 1 sobre 1000, né? Que é 1 ao cubo, 1, que é 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E 10 ao cubo, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então ficou 1 sobre 1000. Então aqui o 10 ao cubo é como se, o 10 a menos 3, perdão, é a mesma coisa que 1 sobre 1000. Então quando eu multiplico 3 por 1 dividido por 1000, eu acabo dividindo 3 por 1000. E se eu dividir o 3 por 1000, eu volto para cá, 0,003. Porque dividir por 1000 eu ando 3 casas para a esquerda. Né? Cada zero aqui, ó, me faz andar uma casa para a esquerda, por ser divisão. Então, eu andei com a vírgula 3 para a direita e compensei com uma potência que me faz voltar às 3 casas que antes eu andei. Repito, andei 3 casas para a direita, o número aumentou. Aumentou em 1000. Eu diminuo ele em 1000, colocando uma multiplicação por 10 elevado a menos 3, um expoente negativo. Pois o expoente negativo me dá esse resultado aqui, ó. Me faz inverter a base. E eu acabo ficando com uma divisão no final. Bom, continuando. 0,317, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir, né? Eu quero colocar a vírgula depois do 3, né? Então, para colocar em notação científica, esse 0, não está legal. Eu quero trazer a vírgula para cá, para depois do 3, para ficar com um número inteiro antes da vírgula, e não com um 0, né? Eu quero uma parte inteira, né? Diferente de 0. Então, eu trago a vírgula para cá. Então, eu vou andar uma casa para a direita.
né? Andando para a direita, eu estou aumentando. Aumentei em 10, né? Porque a cada caminhada da vírgula é uma potência de 10 que está sendo caminhada ali. Ó. Vezes 10 vira 3,17. Então, 3,17, já que eu multipliquei por 10 para chegar com a vírgula aqui, eu compenso colocando uma potência de 10 negativa, ó, de menos 1. Então, eu fico com 3, conforme até gabarito aqui que a gente tem no nosso livro, 3,17 vezes 10 elevado a menos 1. Vou apagar esses cálculos que eu fiz aqui, só para explicar a questão da inversão, quando tem expoente negativo, e fechamos aqui. Com isso, fechamos a número 7 e também a nossa aula complementar. Espero ter conseguido solucionar as possíveis dificuldades, né? Desejando que o nosso 8º ano seja um 8º ano de sucesso. Até o nosso próximo encontro.